Olá, meu nome é João Paulo e hoje nós vamos trabalhar com a Revolução Mexicana. Bom, logo após o México ter se tornado um país independente, ele passou por uma série de transformações, teve um período de império, teve um período de dominação francesa, até se instalar o regime do líder Porfírio Dias, que vai ficar mais conhecido como Porfiriato, que durou de 1876 até 1911. A principal característica do Porfiriato é a modernização do México. Como? Não através de indústrias, mas principalmente por conta de uma agricultura em larga escala. Passa-se a produzir através de latifúndios para exportação, certo? Outro ponto interessante do Porfiriato são a questão dos ejidos. Os ejidos são terras comunais de origem lá que remonta aos astecas e a partir desse momento, da época do Porfiriato, esses ejidos que era da população rural tradicionalmente usavam esses ejidos para o seu sustento próprio, os latifundiários começam a invadir esses ejidos, começam a transformar toda aquela terra que era comum em propriedade privada. Então essa questão dos ejidos será fundamental para entendermos o que vai vir a ser a Revolução Francesa, a Revolução Mexicana. Outro ponto interessante é a sociedade na época do Porfiriato. A sociedade mexicana era composta principalmente por analfabetos e por uma elite rural. Esses analfabetos, muitos deles de origem indígena, certo? O Porfírio Dias, ele vai acabar tendo uma série de desgastes por conta dessa questão dos ejidos, que a população lutava por a reforma agrária. Até que ele vai acabar de tanto desgaste, vai haver uma eleição em que o Francisco Madero se candidatará à presidência. E aí ele vai dizer que há uma fraude nessas eleições e vai entrar no poder. Só que ao mesmo tempo ele entra dizendo que ele vai fazer uma reforma agrária, só que ele acaba não fazendo. Por quê? Ele apoia os latifundiários que estavam envolvidos na questão dos ejidos, até que ele acaba combatendo o campesinato, que também estava lutando numa outra frente para manter os seus ejidos, certo? Nesse momento, pessoal, é onde vai entrar a questão de Pancho Villa e outro personagem que é o Emiliano Zapata. O Pancho Villa vai ser o cara que vai conduzir a resistência da parte norte do México contra o governo do Madero e contra todas essas questões relacionadas à questão dos ejidos e à reforma agrária. E o Emiliano Zapata virá conduzindo os revoltosos do Sul, certo? Um ponto interessante é a questão da luta pela reforma agrária, que, como nós colocamos aqui, no Porfiriato, na questão dos ejidos, a reforma agrária terá o Plano de Ayala como sendo o principal mecanismo de luta de reforma agrária, onde esse plano dizia o seguinte: nós queremos que os ejidos voltem às nossas terras, que voltem as nossas mãos às nossas terras. Esse é o principal ponto do Plano de Ayala, a reforma agrária, para que os ejidos voltem a ser da população e não mais dos latifundiários. O governo do Madero terminará com seu assassinato, um golpe promovido pelo general Huerta. O general Huerta entrará no poder da mesma forma também que ele fará a mesma coisa que o general Madero também fez, ou seja, não fará a reforma agrária, continuará apoiando os latifundiários e o fato dele ter entrado por meio de um golpe, por meio de um assassinato do presidente, fará com que ele governe de forma ditatorial. E ele sim será derrubado diretamente por Emiliano Zapata e pelo Pancho Villa. Após a derrubada do Huerta, entrará um outro governo que é do general Carranza. E ele vai promover a formação de uma nova Constituição, que é a Constituição de 1917. Esta Constituição, de fato, pacificará o país e trará alguns itens do Plano de Ayala que fará com que a reforma agrária seja algo mais próximo do que aquilo que o Pancho Villa, do que aquilo que o Zapata estavam pedindo, certo? O que vai acontecer? Em 23, o Pancho Villa vai morrer, será assassinado, assim como o Zapata já tinha sido em 1919. E a Revolução Mexicana é uma revolução que ela não acabou, ela não tem fim. Por quê? A luta continua até hoje existe um exército de libertação zapatista que continua lutando pela questão dos ejidos. Então, a Revolução Mexicana, que começou lá em 1910, 11, até hoje continua existindo por conta de que não foram resolvidos as questões dos ejidos, propriamente a reforma agrária, e outros pontos, como, por exemplo, a destruição do campesinato e a repressão ao campesinato. Muito obrigado.